Olá, pessoal. Bom dia a todos e todas. Eu sou o Gilbert Martins, aqui no canal Resistência Contemporânea. Nós estamos aqui ainda, na coluna do professor Carlos Domingues, a coluna Crítica Republicana, tá bom? Como eu sempre falo, é uma coluna do professor aqui no canal, que nos abrilhanta, nos honra com a sua coluna, convidando professores e professoras do Brasil, da América Latina, da Europa. A gente conversou com o professor Manuel de Salamanca, da Universidade de Salamanca, então foi muito bacana. E hoje nós estamos recebendo aqui, o professor está recebendo o doutor em Ciência Política da Universidade Federal do Paraná, o Emerson Servi, tá? Vai ser um papo muito interessante aqui no canal agora com vocês. Tomara que não dê um erro aqui que está a internet. Ontem nós tivemos um problema na internet, eu espero que não dê hoje, né? Eu quero até explicar aqui o problema que a gente teve ontem, tá? Ontem a gente estava começando uma live com o professor Vidigal, tá certo? Aqui no canal ontem, Vidigal da UNB, e o sistema do YouTube caiu no Brasil todo, exatamente no momento que a gente estava começando a nossa live. E, infelizmente, nesse momento, eu não sei se o professor Emerson está vendo no YouTube, dá para ver, ou o professor Carlos, mas aqui, para mim, ele está processando, né? Se alguém que já está aqui, Luciana Pereira de Souza, já estou aqui, bom dia. Roberto Volney, lá de Vettentur, na Suíça, é o nosso representante lá na Europa, Roberto Volney. Bom dia, meu querido, vocês já estão aí na parte da tarde, tá certo? Estamos aguardando o teu vídeo, estou cobrando você aqui no ar. A Ana Severino, bom dia. O Luiz Gonzaga também está aqui. O YouTube prendeu aqui a mensagem dele. Givalber Arruda, bom dia, Resistência, bom dia a todos e todas. Me fale aí como é que está a imagem e o som, tá bom, gente? Tá bom, Givalber, Luiz Gonzaga, o Carlos Borromeu de Souza, o Roberto Volney, a Luciana. Me fale como é que está. Eu espero que esteja funcionando, porque ontem nós tivemos um problema, repito, por causa de um problema da plataforma no Brasil. Mas o Givalber está falando que a imagem e som muito bons. Obrigado, Givalber Arruda. Sejam todos e todas bem-vindos e bem-vindas. E não esqueçam, né, gente? Para começar, dá logo o gostei, porque ajuda o sistema a oferecer a live dentro do YouTube, tá certo? Inscreva-se, quem ainda não está inscrito ou inscrita, tá certo? E, se puder, seja membro do Resistência Contemporânea. Eu vou passar a palavra para o professor Carlos Domingues. Bom dia a todos. Bom dia, Emerson. Bom dia, Gilberto. Bom dia, Carlos. Para a coluna Crítica Republicana é motivo de grande alegria ter o Dr. Emerson Servi conosco nessa manhã para uma conversa breve. Professor Emerson Servi, doutor em Ciência Política e professor da Universidade Federal do Paraná. Então, muito obrigado, professor Emerson, e vamos rapidamente para o tema desta manhã. E nós gostaríamos de iniciar consultando sobre suas pesquisas em andamento. Eu que agradeço o convite do Gilbert e do Carlos para conversar com os seguidores aí do canal Resistência Contemporânea. E, Carlos, você sabe que eu tenho, assim, os meus interesses de pesquisa se dividem em dois grandes ramos, né? A comunicação política e as eleições. E esse ano a gente vai ter eleição municipal. A princípio, né? Espera-se que tenhamos. Ontem nós tivemos uma novidade, a primeira novidade concreta, para além dos boatos e das fofocas, que foi uma proposta formalizada pelo senador Randolph no Senado para prorrogar a data das eleições municipais desse ano, né? Então, a proposta dele, que ainda vai ser discutida, não tem nada ainda mais concreto,
mas a proposta dele seria transferir as eleições que aconteceriam em outubro para dezembro de 2020, mantendo-as ainda em 2020, primeiro turno no primeiro domingo de dezembro, se não me engano é dia 3 ou dia 4, e o segundo turno dia 20 de dezembro, para que a gente conseguisse fechar o tema das eleições ainda em 2020, né? O TSE até agora não indicou nenhuma mudança, até porque ele não pode, né? Ele faz a execução do processo, e semana passada deu o prazo de abertura das pré-campanhas. Agora, desde 2016, nós temos no Brasil, desde 2018, nós temos no Brasil aquela vaquinha digital para financiamento de campanhas. E essa vaquinha digital ela abre num período antes do início das campanhas. Então, os pré-candidatos já podem começar a fazer a arrecadação de recursos por esse meio, exclusivamente pelo meio de vaquinha digital, até o início da campanha. Esse dinheiro ele não pode usar, né? Esse dinheiro fica lá nessa conta da vaquinha até que ele tenha o registro da candidatura oficializado e que ele tenha uma conta bancária, e esse dinheiro é transferido. O fato é que no primeiro ano que isso aconteceu, que nós tivemos essa vaquinha digital, o volume de recursos foi muito baixo, né? Quase não é uma tradição no Brasil de se participar das campanhas via doação de recursos, né? Por exemplo, nós temos um número significativo de filiados a partidos políticos, e esse ano o prazo para filiação para quem pretende ser candidato em 2020 terminou em abril, e só em 2020 nós tivemos mais de 1.200.000 novos filiados no Brasil. Então é um número significativo. A gente não costuma pensar que filiação partidária no Brasil é uma coisa muito irrisória, mas na verdade nós temos no Brasil hoje algo em torno de 16 milhões de filiados regulares, né, de filiações regulares, né, o que dá mais de 10% do eleitorado. Você pode dizer, bem, mas se você comparar com outras democracias, isso é muito baixo. De fato, percentualmente é baixo. Mas em números absolutos, né, tem um volume aí significativo de eleitores brasileiros que decidiram em algum momento se filiar a um partido político, né? Proporcionalmente ele é baixo, porque nós sabemos que no Brasil a filiação ela não tem nenhuma função prática, né? Você pode militar em favor de um candidato de um partido sem ser filiado, né? Então, e muitas vezes, sendo filiado, você não tem grande capacidade de intervenção dentro do partido. Então, a filiação é uma coisa, ou ela é instrumental para quem quer ser candidato, né? Nós temos aí 1.200.000, embora a expectativa é que a gente vá ter algo em torno de 500.000 candidatos esse ano, né? Algo em torno de... Nós tivemos na última eleição municipal, a de 2016, 460, 470 mil candidatos a vereador, né? E mais ou menos 15 mil candidatos a prefeito. Então, se você considerar que para cada candidato a prefeito há um candidato a vice, então você teve aí 30.470 com os 30, chegamos a 500.000 em 2016, nós vamos passar desse número agora, porque essa será a primeira eleição sem a possibilidade de coligações nas disputas proporcionais. Então, espera-se que os partidos consigam apresentar mais candidatos, mas isso também é uma incógnita, né? A gente não tem como saber. O fato é que eu disse tudo isso para mostrar para vocês como há uma certa filiação partidária nesses últimos anos, em especial 2020, que vai muito além do interesse pelas candidaturas, né? A gente vai ter aí, no máximo, metade dos novos filiados como número de candidatos, e não serão todos os candidatos novos filiados. Você vai ter candidatos que já estavam filiados nos partidos em anos passados, né? Então, nós tivemos uma significativa procura por filiações partidárias esse ano. Gilberto. Inclusive, aqui tem questões para o professor Emerson, que é o seguinte. Bom dia a todos e a todas. Como eu falei agora há pouco, espero sinceramente que a imagem esteja boa. Aqui, para mim, não está muito legal, mas já me falaram aqui que a imagem e o som estão bons.
inscreva-se no canal, quem não está inscrito ou inscrita, e, se puder, colabore com o nosso projeto, transformando-se em membro ou membra. Aqui tem uma questão, primeiro eu vou ler aqui do Walter Rocha. Walter Rocha, bom dia, resistência e atitude nos fará mais fortes na luta contra o desgoverno ao qual o Brasil está submetido. Força progressistas. A Thelma Mello, ela é lá de Brasília, ela é uma conselheira tutelar eleita, foi minha amiga, companheira de luta nas ruas lá de Brasília contra o golpe, e ela está aqui, ó, parabéns pelo Resistência, teremos mesmo eleição municipal? Isso você já respondeu, né? Eles estão tentando adiar para dezembro, primeiro turno nos primeiros dias do mês, né, professor? Lá pelo dia... E no final do mês, segundo turno. E ela colocou uma questão aqui. Teremos mesmo eleição municipal? Eleições municipais, penso que consolidará o fascismo nos parlamentos. Eu discordo um pouco da Thelma. Eu acho que o cenário hoje, na minha visão, repito, na minha visão, eu acho que ele está mais para a gente, mais para o lado centro-esquerda, ou a direita clássica, aquela que está se sentindo importunada, né, com essas atitudes do governo federal atual. Eu acredito que o cenário ele não vai, posso estar completamente enganado, mas ele não vai, talvez, encher as nossas câmaras de vereadores, nossos parlamentos municipais com os fascistas, né? Além de torcer, eu acho que o cenário nos permite pensar nisso, tá? Então é isso. Eu vou passar a palavra de volta para o Carlos Domingues. Se o professor Emerson quiser comentar isso que ela falou aqui, por favor, comente, tá bom? O Gilberto, só para responder rapidamente, eu acho que a gente usa de maneira muito solta determinadas palavras e a gente costuma banalizar determinados termos e depois a gente acaba refém da própria banalização que acabou gerando, né? Um deles é a ideia de fascismo, né? Então, eu acho que a gente tem que entender o momento, né? E, de fato, nós temos que separar duas coisas. Uma coisa é discutir política com quem aceita as regras do jogo, com quem considera que a discussão vai levar a um processo político democrático. E não discutir política com quem não aceita isso, né? Não discutir política com quem quer bloquear. Ficar chamando para o debate quem quer bloquear, só bloqueia o debate. Ficar chamando para a democracia quem não quer democracia, quem não gosta de democracia, só bloqueia a democracia, né? Então, estamos dentro de um sistema que, do ponto de vista formal, está funcionando. Do ponto de vista formal, as eleições de 2018 representaram a vontade do eleitor, né? Então, se você for olhar para as pesquisas de opinião pública até 2018, até agora, e você olhar lá quais são as instituições que você mais confia no Brasil, você vai encontrar duas que são mais confiáveis. O Exército, os militares e a religião, né? O Exército e a Igreja venceram a eleição. De fato, está na regra do jogo. Não é? O que a gente tem que fazer é voltar a nossa atenção para a discussão sobre por que é que esse discurso venceu, né? Ao invés de desqualificar o discurso, né? Então, pelos dados, os dados que eu tenho hoje, né, que são os dados que eu estava falando antes, os dados de filiações, novas filiações, né? Quais foram os partidos que mais cresceram? Quais foram os partidos que mais tiveram novas filiações no Brasil em 2020? Para usar isso como uma espécie de um indexador para quem tem mais força, quem vai, pelo menos, potencialmente apresentar mais candidatos e tal. Só já estou fazendo outro parênteses, eu estou demorando muito, e eu falei que ia responder rápido. Só um parênteses, a gente costuma olhar para as eleições municipais de maneira muito despreocupada, ou como se fosse uma coisa sem importância. As eleições municipais são, no caso do Brasil, as nossas eleições de meio termo, né? O resultado das eleições municipais vai determinar, em boa medida, como as forças políticas vão se organizar para as disputas de daqui 2 anos, né? Quem vai se aproximar de quem. E esse ano nós temos uma questão interessante, que é o afastamento do Executivo Federal das disputas municipais, dado que o presidente não tem um partido, né? O partido que era do presidente, no qual
muitos de seus seguidores políticos continuam filiados, né? Muitos dos que foram eleitos em 2018 não podem sair, portanto, eles continuam naquele partido. E então a gente vai ter uma disputa que vai estar muito mais ligada à força dos governadores, né? À força da política regional, da política subnacional, porque vai ter menos impacto dessa capacidade de mobilização da presidência, pelo menos do ponto de vista formal, né? A segunda coisa é que a gente considera que as eleições no Brasil, elas são, enfim, baseadas em algumas capitais, ou a gente dá muita atenção, a gente vê muito informação sobre eleições municipais em algumas capitais. O Brasil tem 5.570 municípios, né? São 5.568 eleições municipais, não é? São 5.568 prefeitos. E eu falei o dado de 2016 agora no início da nossa conversa, nós tivemos 15 mil candidatos a prefeito em 2016. Se você dividir pelos 5.570, nós vamos ter menos de 3 candidatos em média por município. Então, quando a gente olha para as capitais e olha lá, eu tenho 7 candidatos, tem 10 candidatos, essa não é a realidade do Brasil, né? É evidente que as capitais, elas concentram mais eleitores, é ali que está o maior volume do eleitorado, mas os prefeitos do interior, os vereadores do interior têm uma importância para a eleição de deputado, para a eleição de governador 2 anos depois, né? Então, a gente não pode desconsiderar a eleição municipal e também não pode considerar que a eleição municipal é aquilo que acontece nas capitais, porque não é, né? É outra coisa. E aí, para responder, não é o Walter, é a moça, eu esqueci o nome dela. Thelma Mello. A Thelma, para responder a Thelma sobre quem vai eleger, né, quem vai se eleger em 2020, os dados das filiações, das novas filiações, indicam uma tendência, se a gente usar novas filiações, que é o dado que a gente tem agora, né? A gente não tem número de candidatos, a gente não tem número de votos, né? Então, você pode imaginar que uma coisa vai mais ou menos levar a outra, mas não é necessariamente isso. O partido que mais filiou, que tem mais novos filiados em 2020, sabem qual foi? Dê um chute aí, Gilbert. Partido dos Trabalhadores. PT. Carlos. Sería, no sé, realmente no sé, PSDB. PSDB. Olha, o partido que mais filiou em 2020 foi o PSD de dado. PSD de dado. Né? Agora, nesses primeiros meses, né? Janeiro, fevereiro, março, abril, maio. Abril de 20. Janeiro, abril de 2020. PSD, que vamos considerar um partido médio de direita, tradicional. Não é esse partido de malucos, né? É um partido institucionalizado, né? É um partido que foi criado ali em São Paulo, já teve prefeito, ministros, né? Tem uma bancada, cresceu a bancada deles em 2018. Perdão, esse é o partido do Kassab, não? Na Câmara, o partido Kassab, exatamente. Do Gilberto Kassab. Isso, exatamente. É o partido do Centrão, né? Que é um grupo de mais ou menos 200 deputados e deputadas hoje. Não é todo mundo do PSD, mas é um grupo muito importante hoje dentro do Congresso, né? Dentro da Câmara. E sabe qual foi o segundo partido que mais cresceu, que mais filiou? Que mais filiou em 2020? O PP, Progressistas. PP. O Progressistas. O terceiro partido que mais filiou em 2020 foi o PSL. Então, e depois vem o MDB, o Democratas, o Republicano, o PL. Mas o PSD, o PP, o PSL e o... Professor, desculpa te interromper. Esses dados, eu pego... qual é a fonte deles, para a gente poder correr atrás? São os dados que estão disponíveis no TSE. O TSE tem um sisteminha lá chamado Filia, de filiação, né? Então, você pode entrar lá e você baixa os dados por estado ou por partido, por onde você quiser. Esses dados eu coletei depois de abril, né, quando acabou o prazo de filiação, né? Isso é muito dinâmico,
Então, você vai ter gente entrando e saindo dos partidos a todo momento, mas eu recortei em maio, né, depois de abril, quando eles atualizaram em maio, porque ali é o dado do prazo para as filiações para os candidatos. O que me interessa é a filiação dos candidatos. Né? Então, esses foram os partidos que mais cresceram em 2020. Se a gente olhar no geral, o que a gente está vendo aí? Um crescimento do centro-direita, né? Ou da direita institucionalizada, de maneira geral, né? É isso. Né? Todos os partidos cresceram, tiveram mais novos filiados do que desfiliados. Esse dado que eu passei são só de novos filiados. Né? Mas quando você faz a subtração, né? Novos filiados por filiados, quem está na ponta ali não muda. Só tem um partido no Brasil que, em 2020, perdeu mais do que ganhou. Né? Teve mais desfiliações do que filiações. Vocês têm alguma ideia de qual seja esse partido? O Gilbert está com o microfone desligado. Eu acho que foi o PSDB. PSDB. E o Carlos? Uau. Esse é difícil. Esse é difícil. Vocês vão se surpreender, mas o partido que teve a relação mais negativa, ou seja, perdeu mais do que ganhou, foi o Novo. Novo. É um partido que vai ter certa dificuldade para se manter aí, até porque ele tem uma política, uma direção muito clara de não ser um partido municipalista, né? Ele quer disputar eleições nacionais, não quer disputar eleições municipais, então essa é uma estratégia dele muito condizente com os dados que nós temos de filiações, né? Porque as filiações agora são filiações para organizar as eleições nos municípios. Né? Quem é que faz as filiações agora? Aquele líder partidário que está lá no município, lá na ponta, vai precisar montar uma lista de candidatos a vereador, vai precisar participar da discussão de quem vai ser o candidato a prefeito, quem vai ser o candidato a vice, vai apoiar ou não vai apoiar, porque para as eleições majoritárias valem as coligações ainda. Então, esse é o sujeito que filiou no começo do ano, né? Foi lá com a ficha de filiação atrás das pessoas, eu quero se filiar ao partido para ser candidato. Tal. Então, os partidos que mais mobilizaram para filiar foram os partidos do centro-direita, né? Ou da direita, mas são os partidos mais institucionalizados. São os partidos que aproveitaram de alguma maneira a onda, que foi uma onda de 2018, e agora eu acredito que nós vamos ter ainda um período razoavelmente longo de tendências pró-eleitorais, pró-centro-direita ou direita institucionalizada. Eu acho que essa direita não institucional ela não vai ter tanto espaço como ela já teve, não. Isso reforça o conservadorismo da sociedade brasileira, de alguma forma, reforça aquela ideia do voto quando o eleitor brasileiro, eu já li isso há algum tempo, quando ele, não é só brasileiro, o eleitor quase em geral nas chamadas democracias representativas, que é aquele eleitor que vai para o voto pensando primeiro nele e depois no coletivo. Reforça isso, professor, na sua opinião? Não sei se cabe aí a pergunta. Essa decisão que você cita aí recebe o nome de decisão egotrópica, né? Uma decisão que eu tomo em função dos meus interesses. Mas isso não tem a ver com direita e esquerda, não. Isso aí tem tanto na direita... Não, certo. Mas nessa questão do conservadorismo, tem alguma ligação? Se você olhar para as pesquisas de opinião no Brasil, essas pesquisas que perguntam, né? Eu vou ler aqui uma escala de 1 a 7, onde 1 é extrema esquerda, 7 é extrema direita. Qual é a sua posição? Onde você se posiciona, né? E aí as pessoas, entre extrema esquerda e extrema direita, eu sou o número tal. Evidentemente que tem um problema aí de definição do que é esquerda e do que é direita, porque cada um vai ter a sua definição. Mas quando você faz essa pergunta e você tira a média da autodeclaração de posição ideológica do brasileiro é de centro-direita. Você olha para o brasileiro geral, ele fica ali entre o 5 e o 6. Numa escala de 1 a 7. Tá? Então, é entre centro-direita e direita. Não é extrema-direita, né? Não é centro. Ele o eleitor brasileiro, ele se auto-identifica como um eleitor de direita. Isso não significa que ele vai usar essa identificação para definir o seu voto. O seu voto pode ser muito em função dos interesses mais ligados.
partidos, que foi o que aconteceu em 2002, né? Quando, em 2002, nós tivemos um realinhamento eleitoral. Quem votava tradicionalmente no PSDB deixou de votar no PSDB para votar no PT. Né? E isso permitiu a eleição, a mudança de governo, a substituição do PSDB pelo PT. Em 2018, nós tivemos o que se chama de eleições desalinhadoras. Quer dizer, eleição em 2018, quem votava no PSDB não votou no PSDB, quem votava no PT não votou no PT, foram votar em outra coisa, né? Foram votar em outro partido. Né? Um dado interessante é que em 2018, me parece, é uma eleição de esgotamento. Né? Em 2018, 57% dos eleitores registrados, né, ou seja, aqueles acima de 16 anos, em 2018, começaram a votar, 57% dos eleitores que poderiam ter votado em 2018, começaram a votar em 94. Ou seja, quase 2/3, né? Não, 2/3 é exagero, mas mais da metade do eleitorado brasileiro em 2018 só conhecia a disputa entre PT e PSDB. Porque é a disputa que a gente vinha tendo desde 94. Era sempre esses dois partidos. Esses dois partidos foram os únicos que apresentaram candidato a presidente em todas as eleições, desde 90 até 2018, e concentraram os votos de 94 a 2014, foram 20 anos de disputas entre o PT e o PSDB, a ponto de só esses dois partidos irem para o segundo turno, quando houve segundo turno, né? Quando não houve segundo turno, um deles venceu no primeiro e o outro ficou em segundo. E teve, 2006, por exemplo, esses dois partidos fizeram quase 90% dos votos no primeiro turno, os dois juntos. Quer dizer, praticamente não tinha terceira força. Chega um momento, passam-se 20 anos nessa disputa, e aí você tem um processo de desgaste da política por conta de um enquadramento muito específico de uma cobertura da imprensa sobre o tema da política, que acelera intensifica esse desgaste, que já é gradual e é natural. Chega em 2018, o que o eleitor, quer dizer, o eleitor de 2018, por isso que eu citei ali o fato de que a gente tem que tomar cuidado com esses discursos, o uso desses discursos, termos muito radicais. Porque o eleitor de 2018, ele não é novo, ele não caiu do céu, ele não veio de Marte, ele já estava aí. Né? O eleitor de 2018 já estava aí. Ele decidiu mudar de opinião. Né? E como ele decidiu mudar de opinião em uma direção, a qualquer momento ele pode decidir tomar outra direção. Né? Então, o que a gente tem que fazer é entender os motivos da mudança, e aí eu já dei alguns sinais aqui, de esgotamento, entre outros, mas se vocês quiserem, depois a gente pode fazer um cálculo rapidinho, vocês vão ver como o eleitor não foi... O eleitor de 2018 já estava aí em 2014. Já estava em 2014. Já estava. A gente quer... Eu, pelo menos, penso o seguinte, eu queria... a gente está com 28 minutos, aí é o professor que decide. Eu queria ter o tempo de discutir, não sei se dentro desse cenário que você acabou de colocar, professor, essa questão das fake news. Será que as fake news, porque é fato, a fake news ela participa concretamente das eleições de 2018. Você falou que é uma eleição diferente, porque você usou um termo bacana, que eu não me recordo agora. Você tem a eleição andando, e quando chega em 2018, ela sai do prumo, ela sai, né, do centro ali da... Como? Eleições de desalinhamento. De desalinhamento. Muito legal esse termo. Então, é uma eleição de desalinhamento, uma eleição diferente. E eu, dentro da minha modestíssima análise, e junto com outras pessoas que eu leio e ouço, as fake news podem ter dado, né, pode ter ajudado nessa questão do desalinhamento ou não. Eu queria muito que a gente tivesse tempo de discutir um pouco isso, porque as fake news, inclusive tem uma CPMI, não sei se é CPMI ou é CPMI, né, professor? No Congresso, que está debatendo isso com muita dificuldade, porque você tem interesses, né, diversos ali em relação a isso. Há um debate até dentro do mundo corporativo das empresas. A Dell acabou de impedir que um site de ultradireita divulgasse
aparelhos dela dentro do site dela, isso criou a hashtag deles contra a Dell e tudo mais. Então, existe essa questão das fake news, que eu acredito que seja um fato, é tanto que tem uma CPMI. Eu gostaria muito que você comentasse não sei se é interferência, mas o papel da fake news nas eleições de 2018, se tem alguma importância mesmo, como a gente tem dito aqui no canal, a gente fala muito sobre fake news. Mas deixa eu ler aqui um comentário. A Luciana Pereira de Souza, muito bom o trabalho desse canal, traz assuntos interessantes e pertinentes na atual conjuntura. Muito obrigado, querida Luciana Pereira de Souza. Célia Ferreira, bom dia, fora Bolsonaro. Luciana Pereira de Souza, discutir eleições municipais é um assunto urgente no momento. Live muito boa. Muito obrigado, gente. Sejam todos e todas muito bem acolhidas e acolhidos aqui no nosso canal, numa conversa muito boa aqui, dentro da coluna Crítica Republicana, tá certo? Do professor Carlos Domingues, que é da Unieuro, lá do Distrito Federal, foi o meu professor, né, na minha orientação de mestrado, uma coisa que eu tenho uma honra de falar isso, e ele está recebendo aqui o professor Emerson Servi, que é doutor em ciência política pela Universidade Federal do Paraná. O nosso representante lá na Europa, o Roberto Volney, escreveu: essa tendência conservadora cresceu muito a partir de 2010. Veio com o avanço evangélico na sociedade. Está aqui outro ponto que, se tivesse tempo, a gente iria discutir. Em 2014, já vinha nessa tendência, onde muitos eleitores passam a se basear na moral e costumes. Obrigado, Roberto. Com a palavra com o professor Carlos Domingues. Olha, Emerson, já estamos quase com o tempo estourado e não queremos abusar de sua paciência, tá? Eu basicamente pediria suas considerações finais, mas acho que o tema das fake news, se você nos pudesse ajudar com isso, seria bom. Inclusive porque ontem eu li um termo que eu não conhecia. Nesta época de pandemia, muitas pessoas da área da saúde estão solicitando que as grandes redes disciplinem ou administrem fake news que estão pipocando em muitos lugares e que, na opinião deles, eu acho que tem razão, são um atentado contra a saúde da população. Eles chamam isso de infodemia. Algo assim como fake news na época da pandemia. Então, eu concordo com o Gilbert de que esse é um tema importante, e se você nos pudesse ajudar com isso, como considerações finais, eu agradeço. Então, eu vou aproveitar as duas coisas e vou fazer uma propaganda aí do meu grupo de pesquisa. Acho que o Gilbert deve colocar aí na descrição da live, do vídeo, o CEPOP, é www.cepop.ufpr.br, e lá a gente tem uma série de publicações sobre comunicação política e, ultimamente, não dá para fugir das fake news, né? Inclusive, os pesquisadores do grupo, eles publicam semanalmente um post, né, um post muito rápido, com algum dado, com alguma informação, não é nenhum trabalho científico de peso, mas é só uma atualização do que o grupo faz. E dentro do site tem também uma área, que é uma área de publicações, onde estão todos os livros, as obras publicadas pelo grupo de pesquisa. A mais recente é de 2019, sobre comunicação e eleições regionais no Brasil, que é em relação às eleições de 2018, mas não nas eleições nacionais, e sim nas eleições subnacionais, né, governador e tal. E ali a gente já, alguns autores, né, alguns capítulos já discutem a questão das fake news, né? Inclusive, vocês entrevistaram o professor Alcântara na semana passada. O CEPOP publicou a tradução do livro anterior dele, que é O Político Profissional, ou A Profissão do Político, foi o título em português. Quem tiver interesse, quem assistiu a live da semana passada e tiver interesse nesse livro, não é o livro que vocês trataram, que é o livro recente, acabou de sair. É um livro anterior dele, acho que é de 2016, onde ele descreve as características do político profissional na América Latina e tal. É um livro bastante interessante, também está disponível lá. Qualquer um dos livros que estiver lá é download gratuito, é nosso papel fazer esse tipo de trabalho.
Sobre as fake Eu quero, desculpa, professor Emerson, eu quero só ratificar aqui, confirmar. Essas informações sobre os livros, tá certo, gente? Eu não coloquei ainda, mas na hora que terminar a live, nós vamos editá-la e colocar essas informações que o professor está colocando, tanto do grupo de pesquisa, como os links dos livros que ele está se referindo. Tá legal? Na descrição desse vídeo, dessa live. Sobre as fake news, então, são duas coisas. Primeiro, as fake news são ruins para a sociedade, não só para a política, né? Então, quando você entra numa sociedade, num grupo social, e você tem que conversar sobre qualquer assunto, e tem alguma informação ali que não é totalmente verdadeira, aquilo atrapalha, aquilo cria ruído, né? Cria ruído também na política. No entanto, a política nunca foi livre totalmente de fake news. As campanhas eleitorais, tanto que antes dos meios digitais nós tínhamos os jornaizinhos apócrifos. Né? O que era uma comunicação apócrifa numa campanha eleitoral? É fake news, não é? É um candidato publicando alguma mentira ou alguma falsa meia-verdade sobre o outro candidato para tirar proveito, né? E depois distribuir isso nas casas, né? Quem é um pouco mais velho, igual a gente, assim, né, sabe que isso acontecia muito nos anos 80, nos anos 90. Aqui no Paraná houve um caso que foi escandaloso nos anos 90, da invenção de uma figura, né, que foi responsável por mudar o resultado de uma eleição. Né? Então, fake news é ruim em todos os sentidos, mas ela não é nova. Né? O que tem de novidade aqui? Primeiro, a novidade é a ferramenta. Né? Com uma ferramenta digital, ela consegue chegar a muito mais pessoas. Mas a gente não pode cair na armadilha do instrumentalismo, como se o instrumento movesse o indivíduo. Né? As pessoas não difundem mais fake news, ou não difundem fake news de maneira geral, porque elas desconhecem que aquilo é falso. Elas difundem porque elas querem. Né? Mesmo aquele tiozinho aquele tiozinho idoso, mais ativo lá do grupo do WhatsApp da família, né, ele já sabe que aquilo não é real. Ele já sabe que é uma boa possibilidade daquilo não ser real. E ele distribui de qualquer maneira, né, porque ele quer. Né? Bom, mas até aí é direito dele. Né? O problema que nós tivemos de 2016 até 2018, começou na eleição do Trump nos Estados Unidos e seguiu em outras eleições, em eleições europeias e eleições latino-americanas, é que a gente não leva em consideração que esse novo momento de comunicação digital é um momento de absoluta concentração. Não é? Nós não temos uma difusão, nós não temos uma desconcentração dos meios, nós temos uma concentração. O Google hoje é responsável por 25% de toda a publicidade do mundo. Já imaginou uma empresa ser responsável por 25% da publicidade do mundo? Ou seja, todo mundo que fazia aquele anúncio... Desculpa, professor, desculpa novamente. Qual o dado do Google aí? Você falou? Concentração mundial? Percentual? 25%. Então, aquelas empresas que financiavam aquele jornalzinho do interior, elas passaram a anunciar na internet, porque é mais fácil, é mais barato, chega mais, aquele jornal morreu. Né? Aquela empresa que fazia aquela publicidade também morreu. Então, o que nós temos hoje são 2, 3 empresas, né? E aí você tem o mesmo dono do WhatsApp, o dono é o mesmo do WhatsApp, do Facebook, né? Então, você tem poucas empresas, pouquíssimas empresas, muito menor que o número de plataformas, né? Tem várias plataformas que pertencem ao mesmo grupo, e esses caras concentram muito. Né? E, em 2016, eles tinham uma ideia de que o negócio deles era comercial, não era político. O negócio deles era fazer girar dinheiro, fazer dinheiro. Né? E isso, eles olhavam para a política como uma forma de financiamento do negócio deles. Aí, quem tinha, por exemplo, canal no YouTube, quem tinha blog, quem tinha, enfim, páginas, olhavam formas comerciais de aumentar a renda, de aumentar a visualização, de aumentar o acesso.
Esses caras não tinham preocupação nenhuma, porque quem dá preocupação para eles é a legislação. Ninguém vai ter uma preocupação, né? Se o cara está livre para ganhar dinheiro, ele vai ganhar dinheiro. Tem que vir uma legislação e dizer, você não pode fazer isso, porque você está atrapalhando a sociedade. Como isso não tinha em 2016, 2018, então eles ficaram, né? Nós temos casos tão conhecidos aí na imprensa de que algumas dessas empresas no Brasil receberam blogueiros e explicaram para blogueiros como eles deveriam fazer para aumentar o número de visualizações, o que eles deviam fazer, né? Que termos usar. E quando esses caras olharam para a discussão política, eles perceberam que se eles radicalizassem, que se eles tornassem a coisa mais extrema, eles teriam mais visualizações, né? Então, se eles mudassem uma palavra, se eles exagerassem, isso é fake news, né? Uma fake news nunca é totalmente irreal e verídica, né? Ela tem uma base de realidade, mas é tirada do contexto ou é ampliada e aí perde qualquer sentido de realidade, ligação com a realidade. Mas esses caras foram pensando comercialmente e eles foram percebendo que os blogs de direita, por exemplo, cresceram muito porque eles sabiam como usar. Eles sabiam que termos usar, eles sabiam como colocar esses termos, e eles sabiam, e eles tinham um grande tema, que era bater no governo, bater na corrupção, porque isso dava like, isso dava visualização. Olha eu de novo atrapalhando. Esse grupo tinha o Steve Bannon no meio disso aí, ou ele entra em outro momento? Steve Bannon. No Brasil? Nesse grupo de empresários. Não. Eram locais. Não. Locais. É o mesmo modelo defendido pelo Steve Bannon, né? Que é o modelo de fugir dos meios tradicionais, porque os meios tradicionais, eles não são de direita, e, enfim, temos que ter alternativas, e agora apareceu uma alternativa, que são os meios digitais, vamos aproveitá-los. Mas aproveitar como? Fazer comercialmente esse aproveitamento, né? Utilizar as ferramentas comerciais para impulsionar a propagação de determinados conteúdos. E isso criou um desequilíbrio muito grande, né? Então, essa é a origem da grande intensificação das fake news, da circulação de fake news nas campanhas eleitorais, seja 2016 nos Estados Unidos, seja 2018 no Brasil. Por que eu comecei falando das empresas, das grandes concentrações? Porque o sistema, as instituições perceberam esse problema e já deram uma resposta, né? Ameaçam fortemente essas empresas de controle, para que elas sejam controladas, né? Nos Estados Unidos isso é muito mais avançado do que aqui, né? Assim que essa CPMI, dependendo de quais forem seus resultados, é possível que também haja alguma mudança na legislação aqui no Brasil, né? Mas essas empresas, percebendo que elas teriam fortes restrições, elas já começaram a se autorregular e já não pensam mais que o seu papel é meramente comercial. Elas têm também uma responsabilidade social e elas precisam entender essa responsabilidade social. Tanto que já tem, né, o Twitter é mais avançado nisso, já tem uma política de exclusão de contas, de combate aos bots, né? Evidentemente que isso também não é tão rápido assim, mas tiram conteúdos, né? Nós já percebemos que algumas plataformas, né, o Instagram tem tirado determinados conteúdos, coisa que ele não faria de jeito nenhum 2 anos atrás. Muito impensável 4 anos atrás, já está se tornando comum hoje, né? Suspender contas, ou seja, eles estão começando a regular. Agora, isso não vai resolver o problema das fake news, porque as fake news estão presentes no participante do debate, não na ferramenta. Quando você fala dessa questão da legislação, né, nós tivemos aqui no canal, nós temos 1.500 e poucos vídeos em 1 ano e meio. A gente não fazia lives, a gente fez lives agora a partir da pandemia, a partir de março. Eram pequenos vídeos gravados. E nós temos uma coluna chamada Resistência Explica, que é meu filho, que estuda lá na UF Niterói, é o responsável em montar o vídeo. O último vídeo, o penúltimo vídeo que ele montou, hoje está com 110 mil, quase 111 mil visualizações. Então, nosso canal é um estouro, né?
mas ele caiu no primeiro momento porque ele colocou uma imagem, um vídeo bem curtinho o pastor da Universal, o Edir Macedo, fazendo aquela oração no presidente da República, né? Então, eles derrubaram o nosso vídeo, nós tivemos que refazer para mantê-lo no ar. Então, eles estão tendo, pelo menos a gente percebe, esse controle. Nos canais de notícia, de política, de debate da política, como o nosso, realmente é muito difícil. Eles seguram os vídeos, a gente percebe isso. Dependendo do tema, eles não oferecem, né? Eles não oferecem. Então, eles seguram, o sistema segura, eles têm algum tipo de filtro que eles seguram o vídeo. Eu citei o Instagram, mas o YouTube talvez seja o melhor exemplo, né? O melhor exemplo de tentativa de controle. Por quê? Porque foi no YouTube que esses movimentos de extrema, principalmente a extrema-direita, conseguiu propagar conteúdos que não são conteúdos verdadeiros, né? Conteúdos falsos. E isso teve impacto na discussão política e também nas eleições, né? Então, a gente tem assim um cenário que por um lado, a autorregulação, a capacidade de identificar que eles não são apenas empresas, não pode pensar apenas em termos comerciais, né? E, por outro lado, isso estimulado pela legislação, por mudança na legislação, maior fiscalização e punição, né? E, por outro lado, a gente tem um certo aprendizado, né, do uso da ferramenta. Não é a ferramenta que move as pessoas, mas as pessoas podem usar, em determinado momento, a ferramenta de maneira inadequada. Com o tempo, elas vão aprendendo. Então, quem fica com o tempo, é porque não era problema de aprendizado, de educação digital. É porque ele queria mesmo fazer aquilo e vai continuar fazendo. Era o cara que distribuía o apócrifo, né, lá nos anos 90 e vai continuar distribuindo agora. Bom, Emerson, já estamos com o tempo estourado. De minha parte, agradeço infinitamente sua entrevista, foi excelente. Passo para o Gilberto. Antes de dar o nosso agradecimento aqui ao professor Emerson, eu quero ler aqui da Heloísa Machado. Excelente esse programa, ouvir cabeças pensantes, nos incentiva a continuarmos nossa resistência. Givalbe Arruda, informações importantíssimas, tinha que ter mais tempo. Tá? A gente vai trazer outros momentos do professor, foi muito interessante, muito necessário esse debate nesse momento, mesmo porque a gente tem as eleições, né? Eu espero que aconteça, até para a gente manter esse calendário aí. Eu sei que é difícil o cenário da pandemia, mas eu acredito que a gente possa manter essas eleições para esse ano. Esse adiamento, de repente, é até melhor para a gente pensar mais, debater mais esse tipo de tema com o professor Emerson Servi, que nos honrou, tá certo, com esse debate muito importante a partir das pesquisas dele lá na Universidade Federal do Paraná. Queremos te agradecer fortemente, muito obrigado. E o canal, como eu sempre digo para os nossos convidados, está aqui à sua disposição, tá certo? Quando tiver alguma coisa que você queira discutir, você tem o nosso WhatsApp, entre em contato, a gente entra ao vivo, a gente faz, o canal está aqui para a gente debater as pesquisas de vocês nas universidades, e essa coluna tem essa grande importância. Muito obrigado, professor Emerson. Eu que agradeço o convite, novamente agradeço o convite de vocês, Gilbert e Carlos, e parabéns pelo trabalho de vocês, porque, de fato, a gente reclamar da qualidade do conteúdo nos meios digitais, só reclamar não adianta, né? A gente tem que tentar dar a nossa contribuição, ainda que não seja tão valiosa ou tão difundida, a gente está lá, né, contribuindo com a nossa gotinha nesse oceano. Quem sabe um dia a gente consiga reverter, é a minha expectativa. Parabéns pela iniciativa de vocês. Obrigado. Obrigado, professores. Muito obrigado. Até mais. Até. Tchau, tchau. Obrigado, gente. Grande abraço a todos e todas.